Utilizando uma régua, desenhe duas semi-retas de mesma origem e, utilizando um transferidor, meça o ângulo formado por elas. Então, eu vou fazer aqui no Paint, né? Mas aí vocês, a parte de desenhar, acho que não tem nenhum mistério para vocês. Então, eu vou desenhar aqui uma primeira... Eu falei semi-reta, né? Só para poder me referir à origem. Vocês vão entender já já quando eu terminar o desenho. Então, desenhe aqui um segmento qualquer. Ele não precisa coincidir com a linha do caderno, nada assim. Só estou fazendo assim para facilitar o entendimento. E se você quiser, pode fazer um segmento assim, tá? Não tem problema nenhum, tá? Oblíquo assim, tá? Mas deixa eu voltar lá para o meu. E agora, digamos que a origem seja a origem tem que ser uma dessas extremidades aqui, tá? Digamos essa aqui da esquerda, tá? Então, eu vou fazer agora a segunda semi-reta com essa mesma origem. Então, tem que fazer uma coisa assim. Sei lá, e pode ser qualquer inclinação. Vou deixar aqui assim, por exemplo, tá? E pronto. Então, agora sim, desenhei duas semi-retas de mesma origem. E agora, utilizando um transferidor... E aí? Vocês têm transferidor aí? Tá? Se não tiver, é uma pena, né? Mas, assim, olhando aqui a resolução, espero que vocês entendam o que é a ideia de medir um ângulo, que é o que eu estou pedindo aqui. Medir o ângulo formado por essas retas aqui. Tá? Então, desenhei essas duas semi-retas e elas automaticamente formam um ângulo. Bom, para falar bem a verdade, elas formam dois ângulos, né? Esse que eu desenhei aqui de vermelho e esse outro aqui que eu estou desenhando de verde, tá? Só que fica meio implícito que quando a gente fala o ângulo, a gente se refere ao menor ângulo formado por elas, tá? Então, usando o transferidor, eu quero saber qual é o tamanho desse ângulo que eu acabei de desenhar, tá? E aí a ferramenta que a gente usa para isso, para um desenho no papel, é o transferidor, tá? Então, acompanhe aqui a resolução e, né, se você não sabe fazer, acompanhe a resolução e depois tenta fazer, tá? Botar a mão na massa mesmo. Então, vai lá. Como medir um ângulo utilizando um transferidor? Então, está aqui o desenho do ângulo que eu fiz, né? Esse aqui já está um pouquinho diferente daquele que eu fiz, mas não importa. São duas semi-retas com a mesma origem e eu quero saber quanto mede esse menor ângulo aqui. E aí, para isso, vou usar esse instrumento aqui que se chama transferidor. Bom, então a animação aí está autoexplicativa, mas mesmo assim, vamos ler junto. Posicione esse transferidor sobre o desenho de forma que o centro da base do transferidor, então aqui tem um tracinho, né? Aqui é o centro da base do transferidor, é onde tem esse tracinho, esse centro, coincida com o vértice do ângulo. Então essa base aqui tem que estar em cima, né? Tem que estar junto com esse ponto aqui do vértice do ângulo. Então, de novo, tá aí a animação, tá? Mas vamos ver junto aqui. O ângulo zero do transferidor, e aí se vocês repararem bem, o transferidor tem dois ângulos zero, né? Repara que a escala aqui, ela tem do zero, como é um transferidor de meia volta, então ele vai do 0 grau até os 180 graus, né? Aqui desse lado esquerdo até a direita, e vice-versa. Ele também começa do zero aqui, e nessa outra escala aqui embaixo vai até o 180 para o outro lado. Porque aí você pode usar tanto se o ângulo tiver assim, né? Ou assim. Você pode usar ele sem precisar virar o transferidor, que seria meio... Então, por esse ângulo estar virado para esse lado aqui, tá? O ângulo que eu quero medir, então eu vou utilizar esse ângulo zero, que é dessa escala menorzinha aqui, essa escala de dentro. O zero está aqui, ó, 0, 10, 20, 30. Tudo bem? E aí, por fim, basta eu, então, verificar o tamanho do ângulo nessa parte graduada do transferidor. Lembrando que eu não posso olhar a graduação essa aqui de fora, né? Porque eu comecei com zero, o zero está na graduação aqui de dentro, tá? Então, tem que olhar esse tracinho aqui, mas ver a medida nessa escala aqui de dentro. Então, 10, 20, 30, é 40... Tipo, assim, é que essa linha está super grossa, né? Mas aí seria uma coisa, sei lá, 41, né? 42, algo assim. Tá? Ah, professor, se eu responder 41 e o outro responder na prova 42.
Errou? Não, você não pode só responder que é 70, tá? Então, essa variaçãozinha aí de pouca coisa por conta da espessura da linha não é o foco aqui. Tudo bem? Agora a questão é um pouquinho diferente. Utilizando régua e transferidor, construa um ângulo de 27 graus. Então, antes eu pedi um desenho e depois queria que você me disse quanto vale aquele desenho, o ângulo daquele desenho que você fez. Agora, ao contrário, eu já estou dando a medida do ângulo que eu quero. Tá? E aí você então vai ter que desenhar um ângulo que tem aquela medida. Tá? Mas o uso do transferidor é basicamente a mesma coisa. Tá? Então vamos lá para a explicação. Então tá aí. Como construir um ângulo utilizando um transferidor? Agora eu tenho a medida 27 graus, quero construir e, claro, vou precisar usar o transferidor. Ok, desenho um segmento qualquer. E, como eu falei, não precisa estar na horizontal, ele pode ser inclinado, mas aqui vou deixar ele na horizontal só para não dificultar a compreensão. Aí, de novo, parecido com o que aconteceu na questão anterior, tá? O centro da base do transferidor, que está indicado pela seta, né? É o tracinho, um tracinho tem o transferidor, tem que coincidir com uma extremidade desse segmento, tá? Pode ser essa, e aí vai depender do lado para onde vai estar virado o ângulo, e também vai depender da escala que você vai usar aqui, se é a de fora ou a de dentro. Isso, então a segunda coisa, né? A gente tem que posicionar o transferidor sobre o desenho de forma que o centro da base coincida com uma extremidade e o ângulo zero do transferidor coincida com esse segmento, tá? Então, escolhendo aqui essa extremidade, o ângulo zero vai ser essa escala aqui de dentro, né? 0, 10, 20, 30, 40. Então, tem que coincidir aqui. Esse ponto aqui e a linha no zero. O exemplo que eu estou dando aqui é diferente do que eu pedi, tá? Mas aí é até interessante, porque aí não vai ficar, né, a coisa totalmente idêntica ao que está sendo pedido na questão, tá? Aqui é um exemplo que eu estou dando, então eu marquei o ângulo 53. De novo, se eu estou usando o ângulo zero da escala de dentro, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, peguei aqui o exemplo dos 53 graus. Então, vamos lá, 10, 20, 30, 40, 50. Então, 50 aqui, ó, coincide com esse 130 aqui da outra escala. Aí eu tenho que olhar agora os três tracinhos aqui, tá? Se vocês repararem bem, tem algumas marcações mais evidentes, né? Aqui, a de 10 em 10, né, que é a que ele está fazendo aqui com o número, né? 150, 140, 130. E entre esses números aqui tem uma outra marcação grande, que é a do ponto médio. Então, é o de 5 em 5 graus. Tá? Então, isso aqui ajuda, né? Então, esse aqui que está entre o 130 e o 120 é o 125, ou, né, olhando aqui para a escala de dentro, entre o 50 e o 60. Então, esse maiorzinho aqui é o 55. Isso pode ajudar também a fazer o 53, né? Pega o 55 e anda 2 para trás. Então, vai cair aí onde está apontando essa setinha. Marquei, agora eu tiro tudo, tá? Marquei esse ponto aqui no papel, onde estava lá o 53, e agora é só fechar o ângulo. Beleza? Então agora eu tenho aqui esse ângulo aqui, vale o 53 que eu dei o exemplo aqui. Só que o que eu estou pedindo ali na questão 2 é fazer o de 27. Então, o procedimento é similar, vai fundo.